Não existe nada mais inútil do que você tentar convencer uma pessoa de uma coisa que ela acha que tem certeza e já decidiu de antemão discordar. Meu nome é Marcelo Leite, eu trabalho há mais de 2 décadas na educação, no ensino, e com a parte desde 2001 com a parte de gestão, e nos últimos 14 anos mais ou menos eu resolvi me aprofundar mais nessa questão do ensino híbrido, das metodologias, das tecnologias. A divisão de uma proposta de ensino híbrido ela é diferente do que a gente tem no tradicional. Nós temos o conteúdo programático, a gente distribui esse conteúdo programático dentro de um cronograma. Não é assim que funciona no ensino híbrido. Nós fazemos o caminho contrário, nós partimos do perfil do aluno para fazer a definição das habilidades que vão compor a competência. Aí nós definimos as unidades temáticas e essas unidades temáticas nós vamos preencher com os conteúdos que atendem lá no final o perfil do egresso. Eu costumo usar uma metáfora muito interessante de dizer que quando você pega um conteúdo programático e distribui ele dentro de um cronograma, sem levar em conta com muita clareza esse perfil do aluno, o que a gente passa a ter é como se o cara um dia ele pegou, botou um monte de material de construção no quintal dele, olhou aquela pilha de material de construção e falou assim, gente, o que eu vou fazer com isso? O que dá para fazer com isso? Comprei esse material todo, o que dá para fazer com isso? Como é que eu vou distribuir isso? Exato. É o contrário, vamos supor que você queira construir uma piscina. Essa é a ideia do ensino. Você quer construir uma piscina, um dia você acordou e decidiu. Aí você vai construir a piscina, aí você vai decidir como você vai fazer, o local onde você vai fazer, se você vai contratar um arquiteto, se você vai contratar como você vai contratar os pedreiros. Aí, finalmente, depois de tudo acertado, você compra o material. Pois é, no ensino em que você tem o conteúdo programático e a adequação dentro do sistema, você tem o contrário. Você tem, primeiro compra todo o material, olha para o material embrulhado e fala, bom, beleza, agora como é que eu vou distribuir isso? O que eu vou fazer com isso? Essa engenharia esquisita do magistério é uma coisa muito confusa. E vamos conversar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. A grande diferença que nós temos no ensino híbrido é o que a gente pode chamar de mudança de foco. A gente sai do conceito papel-aluno para aluno-papel. Essa é a grande mudança que a gente vai ter nesse primeiro momento. Vou dar um exemplo para vocês da minha área, língua portuguesa, que você pega um curso de redação, por exemplo. E aí você pensa, o curso de redação, mas aí você coloca, não, eu vou trabalhar narração, descrição, dissertação. Aí é importante você definir qual é o foco que você vai trabalhar, porque é uma coisa muito ampla. Embora os textos, dentro desse conceito de tipologia textual, eles se mesclem, você vai ter trechos de narrativa, trechos de dissertação, trechos de descrição, às vezes do mesmo texto. Vamos focar numa coisa só, eu vou trabalhar dissertação. E aí eu já defini o perfil do egresso, que eu quero um aluno que seja competente na escrita de textos dissertativos. Fechou essa questão. Aí eu vou ver quais os mecanismos eu vou desenvolver. Bom, a base disso são mecanismos de coesão e de coerência. Só que coesão e coerência não são duas coisas que operam separados. E às vezes, partindo daquele princípio de você chegar em sala de aula, hoje eu vou falar sobre coerência. Você pode até trabalhar com rótulo, mas na hora que você vai para o texto, isso tem que ser trabalhado de uma forma mais integrada. De modo que você veja as duas coisas operando em conjunto e não um elemento separado, porque ambas constituem o processo de textualidade. É o que eu disse, esses mecanismos eles operam de forma conectada, interligada. Então você pegar e separar não é tão produtivo quando você pensa na formação de um perfil de egresso. Aí você diz, Marcelo, mas as disciplinas são diferentes, muita disciplina não tem como fazer isso, não dá para elaborar isso, a realidade do professor é diferente. Gente, eu sei disso, pode acreditar, há quase 30 anos se bobear, quase isso, eu já sei dessa situação. Então, é por isso que o que a gente está conversando aqui é uma proposta, não é uma diretriz. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Para entender melhor agora, vamos olhar esse quadro slide que eu vou mostrar agora, para vocês entenderem como é que funciona esse projeto de partir do aluno para o conteúdo. Na verdade, partir do que você quer final, do seu produto final, do seu material final, para as metodologias e para as estratégias que você vai desenvolver lá no começo para obter esse produto final. Observe o quadro. Observe que nessa tabela você tem 3 colunas: as habilidades, o conteúdo e as unidades temáticas. Eu não coloquei aqui um conteúdo uma coluna de competência, uma coluna relacionada a perfil do egresso, porque eu acho que é desnecessário. A competência está estabelecida no seu planejamento, no seu
projeto pedagógico, qual é a habilidade, a competência que você espera daquele aluno. As habilidades não, elas precisam ser definidas. Nesse caso aqui, eu vou ter o conjunto de habilidades em que eu tenho do que eu quero que ele desenvolva. Se você observar, são verbos de ação do tipo escrever, do tipo elaborar, escrever. São verbos que focam mais a ação, o que eu espero que ele faça. No conteúdo, eu tenho aquilo que eu pretendo estar relacionado às habilidades, às atividades que eu vou desenvolver, que vamos falar isso mais à frente, e a unidade temática, que é o bloco maior. Nesse caso, aqui eu peguei um aspecto de dissertação e trabalhei nesses pontos, né, aqui que você tem. Eu trabalhei a dissertação sobre o aspecto de vista, sobre o ponto de vista de expansão, de coerência. Aí eu dividi em 3 unidades temáticas. Você tem uma ideia maior, estou trabalhando coerência, e eu vou trabalhar a unidade temática de expansão por oposição, aí dá a expansão por identidade e a expansão por associação, que são as 3 formas que eu vou desenvolver. Bom, isso aqui é uma pequena parte. É lógico que no fluxo desses vídeos vocês vão ter contato com outras partes, com outros processos. Eu vou ser muito mais detalhado nisso. Mas a princípio, quando eu falei no vídeo todo a respeito de habilidades, perfil do egresso, competência esperada, as habilidades, o conteúdo e a unidade temática, eu estou falando isso aqui, a história de construir a piscina do jeito certo, ok? Então, se houver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, deixar nos comentários que eu respondo a respeito disso. Isso aqui é um caso especificamente de língua portuguesa, porque é a minha área e é uma área que eu tenho mais facilidade da exemplificação. Se você parar para pensar, trabalhar os conectivos de forma isolada não é uma coisa que faz muito sentido. Hoje, conectivos adversativos. Talvez seja mais interessante você ir para o texto, fazer um trabalho para que o aluno identifique esses mecanismos e essas ideias adversativas, contrárias, para depois que ele desenvolva mecanismos naturais de produzir essa relação de sentido. Enfim, a metodologia seria observação, identificação e prática. É simples? Não, claro que não é simples. Se disserem que é simples para você, estão mentindo, não é simples. Mas é eficiente, é interessante. É fácil? Não, também não é fácil, é trabalhoso, mas se disserem para você que é facinho, também estão mentindo, mas é muito mais produtivo. Esse trabalho de unidade temática é muito rico no sentido em que ele vai focar no aluno. Essa é o conceito básico do ensino híbrido, o foco no aluno. Aí muitos colegas vão dizer assim: mas a gente tem que preparar o aluno para vestibular ou para concurso, seja lá o que for, preparar para o Enem. Meu amigo, o Enem, há uns 10 anos pelo menos, o Enem já tem uma estrutura de habilidade e competência muito consagrada, muito estruturada. Então, a gente tem que trabalhar muito mais sobre a capacidade do aluno fazer do que a capacidade do aluno acumular informação. Essa é a questão, essa é a grande sacada. Aí vem o outro espírito de porco que fala: mas eu sou meu aluno, quer fazer SPSEGs, ITA, que são mais conteudistas e tudo mais. Cara, coloca uma coisa na cabeça. Se ele quiser fazer isso, ele vai fazer um cursinho. Independente de você dar esse conteúdo, esse mesmo conteúdo para ele em sala de aula, ele vai fazer o cursinho. Não tem jeito. E convenhamos, isso é a minoria da minoria da minoria. Pensar em termos de unidade temática é você moldar um programa focado exatamente nesse perfil do egresso, que é composto por competências que vão estar ligadas às habilidades. Essa é a ideia, é você mover o foco do conteúdo para o aluno. Passa a ser do aluno para o conteúdo, todo o planejamento que você desenvolver. Não dá para a gente continuar com essa conversa de dar todo o conteúdo, dar o conteúdo e fazer um programa lotado de coisas, ou então aquele papinho que eu já falei, do formar senso crítico. Pessoalmente, eu penso que se você usa a palavra formar senso crítico, a expressão formar senso crítico, você já está muito equivocado. O que a gente vê muitas vezes é formar papagaios, aqueles que vão repetir o discurso do professor. Senso crítico me parece que não é algo que você forme, transforme, deforme. Senso crítico é algo que me parece que se desenvolve no indivíduo a partir de um trabalho de pluralidade de pensamento, e não só um pensamento, porque eu já falei isso uma vez. Senso crítico só forma a partir da opinião de um professor, não é senso crítico. Se você já teve alguma experiência de trabalhar com esse conceito de unidades temáticas, conta pra gente nos comentários do vídeo, é muito importante a sua participação, compartilhar esse conhecimento, esse conceito de
dividir na internet o que a gente já viveu para que o outro cresça junto, como eu estou fazendo agora com vocês. Como eu me planejei e como eu me dividi em unidades para poder produzir toda semana um vídeo sobre esse tema, que é um tema muito em voga e que gera muitas dúvidas na gente. Deixa um like, compartilha, bota um comentário, isso é muito importante para a gente crescer, para a gente crescer junto, aprendendo e entendendo um pouco mais o que é essa nova realidade de ensino. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.